A todos, muito bem-vindos a mais um podcast da Portuguese School Podcast. O meu nome é Ana e eu vou ser a vossa host no episódio de hoje. Vamos falar sobre os erros mais comuns que os iniciantes dão quando estão a aprender português. Mas não se preocupem, ok? É normal dar erros e por isso é que eu decidi criar este episódio do podcast, para vos ajudar a perceber qual é o erro que vocês estão a fazer e como solucionar. Estão preparados? Vamos a isso! Um dos erros mais comuns é confundir ser e estar. Nós usamos ser para falar de características permanentes ou coisas que são difíceis de mudar. Por exemplo, o nome, a nacionalidade ou características de uma pessoa. Também utilizamos para localizações que são difíceis de mudar. Por exemplo, a localização do hospital ou do supermercado. Já o estar utilizamos para coisas que podem mudar mais facilmente. Por exemplo, localizações temporárias, estados ou sentimentos. Alguns exemplos podem ser: eu estou cansada, eu estou contente, o telemóvel está ali. São sempre coisas que podem mudar e são uma dica para saberem que devem usar estar quando algo pode mudar muito facilmente. Erro número 2: esquecer as contrações das preposições. Eu sei que este é um nome muito difícil, mas eu vou explicar. Em português, nós usamos contrações. Por exemplo, de mais a, dá. Em mais a, na, em mais o, no. Estes são alguns exemplos das contrações das preposições. Em vez de nós dizermos o livro está em a mesa, nós dizemos o livro está na mesa. Outro exemplo é o carro de o João. Nós dizemos o carro é do João. Devem prestar muita atenção a estas preposições e contrações, porque são muito comuns no português de Portugal. Erro número 3: usar o gerúndio em vez do infinitivo. No português brasileiro é muito comum usar o gerúndio. Por exemplo, eu estou estudando português. Mas em português de Portugal, nós preferimos usar o infinitivo. Nós usamos estar a e infinitivo. Por exemplo, eu estou a gravar um podcast. Ou eu estou a comer. Esse é o equivalente do gerúndio no português brasileiro. Então, se queres soar mais natural em Portugal, esta é a forma que deves usar. Erro número 4: traduzir tudo da tua língua. Se tu sabes uma língua ou mais para além da tua língua nativa, tu sabes que é um grande erro quando tentamos traduzir tudo literalmente à letra. Cada língua tem a sua estrutura e a sua lógica. Por isso, deves tentar pensar em português e não na tua língua materna. Erro número 5 é esquecer a conjugação dos verbos. Este é um erro que eu reparo que acontece muito entre os meus alunos. Conforme eles ficam mais fluentes e querem conversar comigo e com outros portugueses, eles esquecem de conjugar o verbo. Por exemplo, eu comer muito ao pequeno almoço, ou eu trabalhar muito. Mas isso é errado. Se vocês conjugam um verbo que termina em R a seguir ao pronome, vai estar errado. Pelo menos um dos verbos precisa de estar conjugado. Normalmente nós temos o pronome, o verbo conjugado, e de seguida podem ter outro verbo não conjugado, mas nunca vai ser o primeiro. Erro número 6 é dizer obrigado de forma errada. Mas não se preocupem, porque isto acontece entre os portugueses também. A regra é
os homens dizem sempre obrigado e as mulheres dizem sempre obrigada. Algumas pessoas mudam obrigado ou obrigada consoante o género de pessoa com quem estão a falar, mas isto é errado. Devem sempre usar obrigado ou obrigada consoante o vosso género e não o das outras pessoas. Erro número 7 é a pronúncia do R. Eu acho que muitos de vocês já sabiam que este ia chegar. Muitas pessoas têm dificuldade em pronunciar o R em português, quer seja porque não sabem como fazer ou tentam rolar a língua, simplesmente porque este som não existe no seu país de origem. Eu digo sempre aos meus alunos que eles devem tentar gaguejar primeiro. Se a garganta deles não vibra, é porque o som não está a ser correto. Quando eu digo R, a minha garganta vibra e a minha barriga está dura quando eu carrego na barriga. Estou a fletir os meus abdominais. Esta é a única forma em que vocês têm a certeza que estão a praticar o R de maneira correta. Outro erro que eu vejo muitas vezes que as pessoas fazem é quando eventualmente elas conseguem pronunciar R, eles tentam pronunciar sempre quando vem uma letra R na palavra. No entanto, este R mais forte é só pronunciado no início ou quando tu tens duplo R numa palavra. Quando nós temos outro R no final da palavra, então não precisas de fazer este R forte. É um R normal. Erro número 8 que eu vejo muitas pessoas fazerem é utilizarem o tu em vez de você. Em Portugal, nós usamos o tu para conversas informais e o você para conversas formais. Apesar de os alunos compreenderem este conceito, muitas vezes eles não conseguem compreender quando é que uma situação é considerada formal do ponto de vista dos portugueses. Por exemplo, para mim, eu utilizo tu para falar com a minha família ou com pessoas mais novas do que eu, mesmo que eu não as conheça, e para falar com amigos. E uso formal para falar com os membros mais velhos da minha família, pessoas que eu quero mostrar respeito, por exemplo, um chefe no trabalho, as pessoas no trabalho ou pessoas na rua. Mas, por exemplo, nós usamos você no restaurante ou no café. Não são situações formais, propriamente ditas, mas porque nós não conhecemos a pessoa com quem falamos, nós usamos você. Por isso, se vocês quiserem estar seguros e serem sempre muito educados para todas as pessoas, então devem usar você sempre. Porque quando usam você, não tem forma de errar. Eu não acho que as pessoas vão ficar ofendidas com vocês, mas já me aconteceu no passado, há muitos anos, usar tu em vez de você e as pessoas ficarem chateadas comigo. Por isso, vão pelo seguro e utilizem você. Um erro número 9 é algumas pessoas esquecem o plural das palavras. Em português, se vocês vão dizer uma coisa plural, então tudo deve ser plural. Tudo provavelmente vai acabar em S, menos o verbo. Por exemplo, os meninos são simpáticos. É importante praticar frases completas com tudo no plural, tudo no singular, para praticar a fluência. E por fim, chegamos ao erro número 10. O erro número 10 é ter medo de falar. Muitas vezes os meus alunos que já vivem em Portugal há alguns anos dizem: "Ai, eu não sei falar português, eu sou muito iniciante." E conforme eu falo com eles e tento compreender o que eles sabem ou não sabem, eu reparo que eles sabem muito, mas infelizmente eles não praticam em Portugal porque têm vergonha ou medo de errar. Mas se vocês tiverem medo de errar, então é muito mais difícil progredir na língua.
Vocês têm de arranjar a confiança, ter confiança para falar com os portugueses, mesmo que digam coisas erradas. Não tem problema. Ninguém vai ficar ofendido se vocês conjugarem mal o verbo. As pessoas vão querer ajudar e vão ficar muito felizes que vocês estão a fazer o esforço. Não tenhas vergonha, errar faz parte do processo e só assim é que tu vais poder melhorar. E chegamos ao fim do nosso episódio. Nós falamos sobre 10 dos erros mais comuns para quem está a aprender português. E tu? Alguma vez fizeste algum destes erros? Espero que este episódio te ajude a evitar alguns dos erros e a ficares mais confiante na tua jornada de aprender português. Eu agora filmo os podcasts em vídeo, por isso também estão disponíveis no YouTube. Não te esqueças que temos uma grande rede de suporte da Portuguese School em todas as plataformas da internet, nomeadamente no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Patreon. Fica à vontade para nos visitares e para partilhares com os teus amigos. Espero que te possamos ajudar e melhorar o teu português. Obrigada e até à próxima. Tchau!